A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 3 do quarto trimestre do ano de 2021, que tem por título A Conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo que se encontra em Atos 3:4 nos diz: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e ação do homem. A conversão transforma o homem em um novo homem. Um homem que deixa as coisas erradas para trás e pensa e quer fazer coisas novas, coisas corretas que agradam a Deus. Seguir a Deus, seguir a Jesus, pregar o Evangelho, deixar o pecado para trás. E a partir do momento que se converte, ser uma nova pessoa. Asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Ao se encontrar com Jesus Cristo no caminho para Damasco, Saulo teve a sua vida completamente regenerada. É isso que deve acontecer na vida de todos. Ao encontrar com Jesus Cristo, a vida se transforma. A pessoa tem uma vida regenerada, completamente mudada. A faculdade intelectual foi regenerada, pois o encontro de Saulo com Jesus trouxe-lhe luz à mente. Sua faculdade emocional foi afetada, pois ao longo da vida do apóstolo, vemos sua profunda tristeza em perseguir os irmãos em Cristo. E finalmente, a faculdade de sua vontade foi tocada. O apóstolo desejava apenas desgastar-se e deixar-se gastar por causa do Evangelho. Assim, nada mais teria sentido para Paulo, senão o de pregar o Cristo crucificado. Paulo, uma nova pessoa. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo. E este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e com fé. Em Atos 9, versículo 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado,
A luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural, pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa vida, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. A pessoa, quando tem aquele encontro verdadeiro com Jesus, quando Jesus chega perto do homem, o homem deixa Jesus entrar, fazer morada. Esse homem se transforma numa nova pessoa, se converte do mau caminho e vem para o caminho reto, andar com Jesus, seguir Jesus, fazer as coisas que agradam ao nosso Senhor, viver para Jesus. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Deus age da forma que Ele quer. Deus age de forma diferentes para cada pessoa. Cada pessoa, Jesus chama de tal maneira, chama diferente da outra. Basta a pessoa dar ouvido à voz de Deus e acreditar que Deus é o caminho reto, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Tem que ter fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus, em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24.
Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. A palavra arrepender-se significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhado de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitudes quanto ao comportamento da vida cotidiana. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. A pessoa convertida, aquela que se converte verdadeiramente, se arrepende de todos os erros cometidos e não quer fazer mais, quer ter uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de verdade e não uma vida de mentira. Quer corrigir o seu rumo. Se antes andava no caminho errado, quando se arrepende, quer andar no caminho reto. Aquele caminho que conduz ao céu, aquele caminho de Jesus Cristo. Seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso quando o homem se converte. Deixa a vida de podridão para servir, para seguir ao nosso Senhor Jesus. O homem se torna um novo homem. E o mundo reconhece que ele está transformado. Quantas experiências, né? Quantos testemunhos a gente já ouviu de pessoas que se drogavam, bebiam, fumavam, viviam no meio da prostituição, em barzinhos. Lá todos os via como um homem perdido, sem salvação. Mas quando ele encontra com o Senhor, ele se transforma em um novo homem. E lá fora, os mesmos colegas vê a transformação. Antes, um homem viciado, que ninguém dava crédito. E hoje, um novo homem, um homem que só fala a verdade, um homem que fala do Senhor, e o mundo vê a diferença e acredita na conversão, vê o novo homem. Glória a Deus, que nós possamos continuar falando de Jesus, pregando o Evangelho de Jesus, para que novas pessoas venham a se arrepender da vida de pecado e se transformar numa nova pessoa.
Deus é maravilhoso e continua salvando. Jesus morreu por todos, para que todos tenham vida, mas depende de cada um se arrepender e voltar-se para Jesus. O choque da experiência sobrenatural, do resplendor da luz sobre os seus olhos, transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava. Aquele Cristo que antes Saulo rejeitava, hoje aparece para Saulo. E Saulo o vê. E a partir daquele momento, Saulo se transforma em um novo homem. Se transforma em Paulo. Levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava. Agora o fazia apóstolo. Olhe que maravilha! O que o Senhor Jesus faz na vida do homem? Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador, como obra de Deus. A conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Aquela pessoa que se converte verdadeiramente, essa pessoa não pensa em voltar atrás. A cada dia ela quer firmar mais e mais na presença do Senhor. A pessoa convertida tem nojo do seu passado, tem nojo dos seus atos passados, daquela vida de pecado que outrora vivia. A pessoa que se converte verdadeiramente a Deus, hoje quer seguir a Deus. Quer servir a Deus, muda seu comportamento, muda seus pensamentos, muda seu modo de falar, seu modo de andar, seu modo de agir. A pessoa se transforma em um novo homem. Está pronto a seguir ao Senhor. Está pronto a pregar que Jesus faz a mudança no homem. Jesus muda o homem, mas o homem precisa arrepender e ter fé que Jesus é o Salvador das nossas vidas. Que Jesus é o que transforma vidas. Jesus é o Filho de Deus. A regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos pecados, volta-se para Deus e coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A regeneração envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. A pessoa convertida, a pessoa regenerada, se torna uma pessoa obediente a Deus. Está sempre lendo, meditando
meditando na palavra de Deus para saber o que pode e o que não pode fazer. Está com sede na palavra. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão, do pecado. E passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus. O segredo do crente, o segredo do filho é obedecer. O segredo da vitória é obedecer. Obedecer a Cristo. Deus gosta da obediência. Obedecer a Deus e seguir a direção do Espírito Santo. Vive uma vida de retidão. Ama aos demais crentes. Ama os irmãos. Não vive falando às costas dos irmãos, falando mal, desejando mal, invejando os irmãos. Mas a pessoa regenerada ama os irmãos. Ama os crentes. Evita uma vida de pecado. Evita cair em pecado. Que o Espírito Santo, Deus, ele avisa. Quando estamos diante de Deus, com uma vida reta diante de Deus, todos sabem onde está o perigo. E não ama o mundo. Tem nojo das coisas do mundo. Tem nojo do pecado. Nojo das imundícies que o mundo oferece. A pessoa regenerada, o mundo lá fora, ele vê a diferença. E também a pessoa regenerada, ela adquire o respeito, a dignidade das pessoas lá fora. As pessoas lá fora respeitam, vê com bons olhos o homem regenerado. É maravilhoso o homem que serve a Deus. O homem que serve a Deus, quando passa na rua, todos sabem que é um homem de Deus. Homem e a mulher de Deus. O ser humano que serve a Deus. É diferente no modo de andar, é diferente no modo de falar, no modo de agir. Não age, não fala precipitadamente, não responde precipitadamente. Ele tem o autocontrole. Faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Através da faculdade intelectual, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece que é um pecador. Reconhece que faz o mal, reconhece a sua vida de pecado através da sua faculdade intelectual. Faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra Deus, santo e justo. Em 2 Coríntios 7:10 está escrito:
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Através da faculdade das emoções, nós nos arrependemos e sabemos que pecamos, e o pecado ele causa tristeza na vida do crente. O crente fica triste e é hora de chegar-se a Deus e pedir perdão pelo pecado. Faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecado agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, e infelizmente, o pecado fez separação entre vontade do homem e de Deus. Por isso, o Espírito Santo da justiça e do juízo, para então tornar unir sua vontade com a de Deus. O homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. O homem, ele escolhe servir a Deus ou servir ao mundo. Mas ele sabe que servir a Deus, ele terá bênçãos, terá uma vida de paz, que o Senhor estará com ele. Porém, se escolher uma vida de pecado, ele sabe que haverá separação entre ele e Deus, porque o pecado separa, é como um muro que separa Deus do homem. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudada pelo Espírito Santo, o homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Basta o homem querer. Se o homem está no mundo do pecado, está pecando vergonhosamente, cabe a ele escolher se quer continuar ou se quer mudar de vida, se quer Deus ou se quer o mundo de pecados. Ele pode decidir e mudar de vida, se arrepender daquela vida e voltar-se para Cristo. Que o Senhor está pronto para ajudar o homem a mudar. Basta ele querer. A regeneração é a nova criação e transformação da pessoa, efetuadas por Deus e o Espírito Santo. Por essa operação, a vida eterna da parte do próprio Deus é outorgada ao crente. E esse se torna um filho de Deus e uma nova criatura. Já não se conforma com esse mundo, com as sujeiras desse mundo, mas é criado segundo
Deus em verdadeira justiça e santidade. Ama a justiça, ama ser santo e luta para não perder a santidade. A regeneração é necessária porque a parte de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza inerente pecadora, é incapaz de obedecer a Deus e de agradar. O homem precisa regenerar. O ser humano precisa se arrepender, voltar-se para Deus. Porém, o homem deve decidir que Deus está de braços abertos, aguardando um passo que o homem dá em sua direção, se arrependendo do pecado e querendo prosseguir numa vida santa, uma vida justa. A conversão é maravilhosa. Graças ao bom Jesus, que Jesus nos chamou. Regeneremos, convertemos ao Senhor e temos bênção. Deus nos dá bênção. Temos essa vida maravilhosa, que há as perseguições, há as tristezas aqui na terra. Mas sabemos que um dia estaremos com o Senhor. Que tudo passa, menos a palavra do Senhor. Menos as promessas do Senhor. E o crente vive firme nas promessas do Senhor, aguardando a volta de Cristo, que acreditamos que está muito breve. Os acontecimentos no mundo nos revela que Cristo está prestes a voltar para buscar a tua igreja. Uma igreja limpa. Uma igreja que está preparada para encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor da luz, que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Jesus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que essa lição sobre Saulo nos traz muitas coisas boas, né? Muitas experiências, e nós possamos aprender a cada dia mais. Né? Esse encontro que Saulo teve com Deus, esse encontro que Saulo, o velho homem, teve com Jesus. A luz do nosso Senhor, o resplendor daquela luz. Paulo caiu-se sobre terra e ficou cego durante 3 dias. E segundo a Bíblia, esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Desde esse dia, Saulo se transformou em outro homem. Até o nome ele teve mudado para Paulo. E foi uma bênção. Que o Senhor possa continuar abençoando. Que nós possamos continuar nessa vontade de servir mais e mais a Deus, agradar a Deus. Porque Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Ele tem o melhor para nós.
Vamos continuar firme e forte na presença do nosso Senhor. Fique com Jesus e que Deus possa te abençoar, possa abençoar a sua família e que continue firme. Amém? Deus te abençoe.